dancinha, pega dancinha, pega dancinha, pega dancinha, pega dancinha, pega dancinha. Bora, bora. 2 novos divinos nesse update. Não. Quais serão os divinos? Bora, 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 bora. Meu Deus. Não tá acontecendo nada, eu só tô lendo o que ele tá falando. Acho que eu vou pausar. Where to go? Tá, já tá no horário, né? Já é 2 horas e 6 minutos. Não começou nenhum evento ainda. Pelo que eu saiba, tem eventos, não tem, galera? Bora lá. Eu ainda tô dançando. Davi.